Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar hoje meu trabalho de qualificação de mestrado. Meu nome é Josiane Paiva, eu sou orientada pela professora Rossana Maria de Castro Andrade e o título desse trabalho é um processo de avaliação de qualidade em aplicação de IoT com foco em usabilidade. A agenda dessa apresentação, a gente inicia com a contextualização, depois vamos passar pela motivação e o objetivo, fundamentação teórica, onde abordaremos os temas de qualidade de software, internet das coisas e usabilidade em aplicações IoT, estado atual do trabalho, apresentação do cronograma e considerações finais. Internet das coisas, ou IoT, pode ser definido como uma variedade de objetos inteligentes que podem se conectar, se comunicar e interagir uns com os outros para fornecer um determinado serviço. As aplicações de internet das coisas, ou aplicações IoT, estão cada vez mais presentes dentro do nosso cotidiano. E, enquanto usuários, nós temos nos adaptado com a presença de sensores, capturando dados sobre o ambiente em que a gente se encontra e aprendido também a se beneficiar das facilidades providas por essas soluções. Porém, com o aumento de aplicações de IoT, surge também uma preocupação em relação aos impactos dessa tecnologia na vida dos usuários, seja no bem-estar, na saúde, na segurança, e também a necessidade de desenvolvimento de meios para avaliar a qualidade dessas soluções. Essa tarefa, a tarefa de avaliar a qualidade de uma aplicação de IoT é desafiadora por muitos motivos. Entre eles, a gente pode citar problemas de conexão com a rede, dispositivos com recursos limitados de energia, dificuldades de comunicação entre dispositivos, visto que existem diversos protocolos de comunicação hoje em dia, entre outros. Essa pesquisa faz parte do Projeto Máximo, que é um projeto que visa estudar a qualidade de software para sistemas ubíquos desde 2012 e que recentemente tem abordado também qualidade de software para soluções IoT. Como resultados desse projeto, podemos citar a elaboração de uma abordagem baseada em medidas para avaliação da qualidade de sistemas ubíquos, a identificação de um conjunto de características, medidas e heurísticas para a qualidade de software em sistemas ubíquos, identificação de características de qualidade e a elaboração de um checklist para avaliação de experiência de usuário em ambientes IoT e também a identificação de características de qualidade comuns a sistemas ubíquos e soluções IoT. Baseado na literatura e no conhecimento adquirido a partir do Projeto Máximo e nas pesquisas mais recentes do grupo relacionadas às soluções IoT, surgem algumas perguntas. A primeira delas é como sistematizar as etapas a serem seguidas para a avaliação da qualidade de sistemas IoT, considerando suas características específicas. E a segunda é como auxiliar na coleta e na análise de dados, permitindo compreender até que ponto a aplicação IoT atinge aos critérios de qualidade estabelecidos. Então, o objetivo dessa pesquisa é elaborar um processo para avaliação de qualidade em aplicações de IoT, visando avaliar a usabilidade, porém em conjunto com outras características de qualidade que correspondam aos requisitos da aplicação IoT em questão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica, que vai abordar exatamente esses temas de qualidade, aplicação de IoT e usabilidade. O primeiro tema a ser abordado é qualidade de software. Então, qualidade de software pode ser definida como a capacidade de um produto de software de atender às necessidades declaradas e implícitas quando utilizado sob condições específicas. Essa definição é da ISO IEC 25000, também conhecida como SQUARE. Existem 4 razões para medir processos, produtos e recursos de software. Essas razões são caracterizar, avaliar, prever ou melhorar. Carvalho Andrade e Oliveira, 2018, pontuam que para aferir a qualidade de um software, as medições são realizadas com base nas características que lhe foram atribuídas.
Características de qualidade são conjuntos de atributos de qualidade de um determinado produto de software estruturados de forma hierárquica, pelos quais o mesmo pode ser descrito ou avaliado. Então, você tem sempre a característica, que pode ter uma ou mais subcaracterísticas, que por sua vez podem ter um ou mais atributos de qualidade. A norma Square, propõe dois modelos de qualidade, o modelo de qualidade do produto e o modelo de qualidade em uso. O modelo de qualidade do produto é caracterizado pelas propriedades internas e externas de um produto de software, e ele é formado por 8 características: adequação funcional, eficiência do desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. Já o modelo de qualidade em uso caracteriza o impacto que o produto tem sobre o usuário. Ele é composto por 5 características, sendo elas eficácia, eficiência, satisfação, ausência de risco e cobertura de contexto. A norma Square define ainda um processo de avaliação de qualidade. Esse processo é composto por 5 fases, sendo a primeira fase estabelecer requisitos, definir propósitos da avaliação, os requisitos de qualidade, os módulos a serem avaliados e o rigor da avaliação. A segunda fase, chamada de especificar, é onde se selecionam as medidas de qualidade e seus respectivos critérios de decisão, e onde se define um procedimento de sumarização dos dados que serão obtidos durante a avaliação. A terceira fase, chamada de projetar, é onde elabora-se um plano de avaliação, contendo todas as informações relacionadas à execução daquela avaliação, como o perfil dos avaliadores, orçamento, propósito da avaliação, ferramentas de avaliação, entre outros. A quarta etapa, chamada de executar, é onde se aplicam as medidas de qualidade selecionadas, comparam-se os resultados com base nos critérios de decisão e sumarizam-se os resultados obtidos. A última fase desse processo é chamada de concluir e é onde se analisam os resultados da avaliação e onde também se cria o relatório da avaliação, contendo todas as informações produzidas durante o processo. É muito interessante que a pessoa ou o conjunto de pessoas que solicitaram a avaliação participem dessa última etapa para ajudar na interpretação dos dados. Agora vamos falar um pouco sobre a internet das coisas. Existem vários modelos de arquitetura para a internet das coisas. Aqui a gente vai falar de um modelo genérico composto por 3 camadas. A primeira camada é a percepção. Ela é composta por objetos inteligentes, sensores e atuadores. Esses objetos eles estão conectados, coletando e processando dados para poder transmitir informações para a camada de rede. A camada de rede recebe essas informações e determina as rotas de transmissão dos dados, que serão encaminhados de acordo com a demanda das aplicações e dispositivos integrados à rede. Na camada de aplicação, as informações enviadas pela camada de rede são recebidas e elas são utilizadas para prover serviços aos usuários finais. Cada tipo de aplicação possui um conjunto distinto de requisitos a serem atendidos e também de informações que devem receber para atender esses requisitos. Agora a gente vai comentar um pouco sobre os blocos básicos de construção de IoT. Eles são importantes para que a gente entenda como funciona uma solução de internet das coisas. Estes blocos são identificação, sensoriamento, comunicação, computação, serviço e semântica. O bloco de identificação é responsável por identificar um objeto inteligente com uma descrição do serviço que ele executa e seu endereço na rede. O bloco de sensoriamento trata da detecção e coleta de dados de objetos conectados na rede e do envio destes para um serviço de armazenamento, como por exemplo a nuvem. O bloco de comunicação garante que objetos heterogêneos possam estar conectados através de elementos para a execução de um determinado serviço. O bloco de computação
processa os dados coletados através de algoritmos específicos. O bloco de serviço, as aplicações IoT são executadas com suas funcionalidades com base nos dados que foram processados pelos algoritmos. E no bloco de semântica, representa a capacidade de descoberta de conhecimento e do uso eficiente dos recursos existentes em uma solução IoT a partir dos dados que foram coletados por sensores e atuadores durante a execução de um determinado serviço. Agora iremos tratar sobre características desafiadoras de aplicações IoT. Algumas dessas características são conectividade, serviços relacionados a objetos, heterogeneidade e segurança. Conectividade, pois os dispositivos que pertencem a uma solução IoT devem estar conectados a uma rede capazes de consumir e produzir dados, além de interagir com outros dispositivos. Serviços relacionados a objetos. A solução IoT é capaz de fornecer serviços para os seus objetos, como, por exemplo, a proteção da privacidade e consistência semântica. A heterogeneidade. Uma solução IoT é composta por diversos dispositivos heterogêneos, tanto em aspectos físicos como também em aspectos lógicos. Porém, ainda assim, os dispositivos devem estar aptos a interagir entre si. Em relação à segurança, aplicações IoT não se preocupam apenas com a segurança dos dados pessoais, mas também com o bem-estar físico de seus usuários. Todas as características aqui mencionadas estão diretamente relacionadas com interoperabilidade, que é a capacidade de vários dispositivos, aplicativos ou até mesmo serviços de interagirem uns com os outros para prover um determinado serviço, executar uma determinada funcionalidade. Limitações relacionadas à interoperabilidade acabam impactando negativamente na usabilidade das aplicações IoT. Agora vamos comentar um pouco sobre usabilidade em aplicações IoT. Nielsen diz que a usabilidade é composta por 5 componentes de qualidade. Esses componentes são capacidade de aprendizado, eficiência, capacidade de recordar, erros e satisfação. As perguntas que a gente deve fazer para saber se o sistema atende bem a cada um desses 5 componentes de qualidade são: é fácil para o usuário realizar tarefas básicas durante o primeiro uso do sistema? Uma vez que o usuário saiba utilizar o sistema, com que rapidez ele executa as tarefas? Quando o usuário retorna ao sistema após um longo período sem utilizá-lo, com que facilidade ele pode restabelecer sua proficiência, ou seja, saber utilizar novamente o sistema de forma adequada? Quantos erros os usuários cometem? Qual é a gravidade desses erros e com que facilidade eles conseguem se recuperar dos erros cometidos? O quão agradável é para o usuário utilizar aquele sistema? As perguntas estabelecidas por Nielsen podem ser respondidas através da utilização de métodos de avaliação de usabilidade. Estes podem ser separados em métodos de observação, investigação e inspeção. Como o próprio nome já diz, em métodos de observação, o avaliador observa a forma como o usuário interage com o produto de software e, de preferência, dentro do seu cenário de uso real. No método de investigação, o avaliador busca conhecer a opinião dos usuários a respeito do produto de software. E no método de inspeção, os usuários não mais estão envolvidos diretamente. Ele é conduzido por especialistas que vão inspecionar o software a fim de identificar problemas relacionados à usabilidade. Uma outra especificidade relacionada a aplicações de IoT é a forma de interação das mesmas. Essa pode ocorrer em 2 níveis: Thing-Thing Interaction, que é a interação entre objetos inteligentes para prover um determinado serviço, e Human Thing Interaction, que é a interação entre o usuário e os objetos inteligentes. Em 2017, Andrade e Herol propuseram um conjunto de 7 características de qualidade para sistemas IoT, que são divididas em 2 níveis. O primeiro nível é chamado de Connection e o segundo nível é chamado de Object.
O primeiro está relacionado diretamente a questões de conectividade desses dispositivos, como sincronicidade, responsividade e a confiabilidade da rede. O segundo, chamado de Object, está mais direcionado para o consumo de bateria, sensibilidade ao contexto, interoperabilidade e a dificuldade de instalação dos dispositivos. Comparando essas características com características de qualidade para a computação ubíqua, que possui elementos bem parecidos com os elementos encontrados em sistemas IoT, foi possível chegar em um conjunto comum de características de qualidade para esses dois tipos de solução. Esse conjunto é formado pelas seguintes características: mobilidade, atenção, sensibilidade ao contexto, sincronicidade, calma e visibilidade. Esse conjunto é intitulado de AMICAS. A atenção está relacionada ao foco do usuário. Esse deve permanecer nas atividades diárias e não na tecnologia. Mobilidade relaciona com a continuidade do uso dos sistemas à medida que o usuário se desloca através de diversos dispositivos e redes de internet. Invisibilidade trata da capacidade de esconder o sistema, de forma que os usuários não percebam a presença do mesmo. Sensibilidade ao contexto está relacionada à capacidade do sistema de perceber informações contextuais relacionadas ao usuário, ao próprio sistema e ao ambiente. Calma está relacionada à capacidade de evitar que os usuários se sintam sobrecarregados com os sistemas. E sincronicidade é a capacidade dos objetos estarem sincronizados entre si. Finalizado o levantamento bibliográfico, vamos comentar o estado atual do trabalho. Foram cursadas até o momento 5 disciplinas, uma do tipo A, uma do tipo B, 2 do tipo C e uma do tipo D. Resta ainda a cursar a disciplina de avaliação de desempenho, que está em andamento no semestre 2020.1. Outros componentes curriculares que ainda faltam ser finalizados são estágio de docência, proficiência, qualificação, que está em andamento no semestre vigente, proposta e defesa de dissertação. Ao todo, eu estive envolvida na escrita de 5 publicações durante o primeiro ano de mestrado. Dessas, 3 foram aceitas e 2 estão em processo de revisão. Um dos artigos aceitos é o CHASE, que é um checklist para avaliação de experiência de usuário em ambientes IoT e está, portanto, diretamente relacionado com o tema de pesquisa aqui retratado. Esse é o cronograma de atividades até a defesa dessa dissertação. Estamos executando no momento uma busca na literatura sobre processos de avaliação para aplicações IoT. No mês de maio, esperamos começar a definir o processo de avaliação de aplicações IoT. Em seguida, iremos escrever o texto da proposta e fazer a apresentação da mesma. Vamos também executar a avaliação das aplicações IoT seguindo o processo, analisar o impacto do processo, escrever a dissertação, escrever também um artigo sobre o processo definido e, por fim, a defesa dessa dissertação. Esse trabalho possibilitou a compreensão dos conceitos-chave relacionados aos temas de qualidade, de software, internet das coisas e usabilidade. Foi possível ainda identificar quais são os principais desafios enfrentados para a avaliação de qualidade em aplicações de internet das coisas, bem como para a avaliação de usabilidade das mesmas. Como próxima etapa desse trabalho, pretende-se prosseguir com uma revisão de literatura, onde buscamos por técnicas, ferramentas e processos de avaliação de qualidade de software para aplicações IoT. Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Encerro aqui a apresentação desse trabalho de qualificação e gostaria de agradecer pela atenção de todos.